franquia Super Mario é gigantesca e famosa no mundo inteiro, por isso muitas animações fazem referências a ela. Será que você conhece os easter eggs incríveis do Mario em outras produções? Bluey é um desenho que adora easter eggs, e alguns deles contam com referências a outras franquias. Então seria impossível que, em meio a tantos episódios cheios de detalhes, nenhum deles fizesse referência ao Super Mario. No episódio Cinema, Bandit está levando suas filhas para assistir a um filme no cinema. No caminho, eles passam por vários cartazes. Um desses cartazes mostra uma princesa canina usando um vestido rosa, o que lembra muito a princesa Peach, por quem o Bowser é louco para se casar. Já em O Incrível Mundo de Gumball, a referência consegue ser ainda mais descarada. 8, aquele personagem em 8 bits que parece um monstro de Space Invaders e vive referenciando games, diz que tem um tio que gosta de karts, estrelas e princesas, exatamente como o Mario. O Gumball fica animado para conhecer o Mario e corre até ele como se estivesse em uma gameplay de Super Mario Bros, mas se decepciona ao encontrar o tio de 8. Ele realmente se chama Mario, mas é só um cara muito parecido com o personagem dos jogos. Incrível que tenham tido coragem de fazer isso, né? Mas esse é apenas o começo das 21 referências a Mario Bros em outros desenhos e filmes. Se ajeita aí e vem com a gente porque já vai começar mais um Team Vídeos. O Incrível Mundo de Gumball fez outras referências ao Mario, o que é o esperado, já que essa série adora fazer piada de tudo. Um ótimo exemplo é quando vemos o passado da Nicole, quando ela participou de um campeonato de luta quando criança, que se parecia muito com o torneio de artes marciais de Dragon Ball. Em meio a vários outros easter eggs, a cena mostra que um dos oponentes da jovem Nicole foi uma tartaruga gigante idêntica ao Bowser. Voltando a falar do 8, sabia que ele sabe fazer códigos de jogos na vida real? Enquanto nos jogos nós temos que apertar os botões em uma certa ordem para fazer um código, 8 consegue fazer isso fazendo movimentos na ordem correta. E um desses códigos cria um bloco amarelo que solta dinheiro quando 8 bate nele. Nem precisamos dizer que esse bloco é praticamente o mesmo que Mario usa para conseguir moedas e power-ups, certo? Outro código muito curioso utilizado pelo 8 faz com que ele comece a brilhar em um tom colorido, o deixando invencível e capaz de derrotar qualquer um com um toque. Exatamente os mesmos poderes que Mario e Luigi recebem quando usam o poder da Super Estrela. Ainda mais se tratando do 8, é coincidência demais para não ser uma referência proposital. Sonic sempre foi considerado o rival do Mario no mundo dos videogames, então é até irônico que Sonic o filme tenha feito uma referência bem direta ao encanador. No final do primeiro longa do ouriço, o Dr. Robotnik ficou preso em outra dimensão cheia de cogumelos. Esse mundo é uma adaptação do mapa Mushroom Hill Zone do jogo Sonic e Knuckles, mas também serve de referência ao reino dos cogumelos, o lar do Mario. E isso fica ainda mais óbvio pelo Sonic deixar bem claro que não quer ir para essa dimensão e demonstrar desprezo por cogumelos, uma bela indireta para sua rivalidade com o Mario. Se tem um filme que é cheio de referências a jogos, é Detona Ralph. Até porque o filme inteiro é sobre videogames e vários personagens de franquias incríveis dão as caras. Um deles é o Bowser, o arqui-inimigo do Mario. Ele está presente na reunião de vilões da qual o Ralph participa, o que faz todo sentido, porque Bowser certamente é um dos vilões mais clássicos da indústria dos jogos. Você também achou bem legal essa referência em Detona Ralph? Se sim, comente aqui embaixo #Bowser em homenagem ao maior vilão do Super Mario. O engraçado é que, apesar de podermos ver vários personagens incríveis em Detona Ralph, como o Sonic, o Super Mario infelizmente não deu as caras. Ao menos, não do jeito mais convencional, porque um dos personagens do longa é um barman estranhamente semelhante ao Mario. Alguns acreditam que a Nintendo se recusou a emprestar os direitos de imagem do encanador, o que fez com que ele fosse substituído por esse personagem. Jovens Titãs em Ação, assim como Gumball, é totalmente focado no humor absurdo. Então é claro que o desenho faz piadas com todo tipo de coisa, e piadas com Super Mario já foram feitas aqui mais de uma vez.
Uma bem sombria é quando Mutanos ciborgues são atirados para o interior de uma caverna, e os corpos sem vida do Mario e do Luigi aparecem no fundo desse lugar. Sim, os Mario Brothers sofreram um destino cruel nessa realidade. Agora, uma piada um pouco mais leve é no episódio em que os Titãs fazem uma competição de criar bigodes de leite. Todos fazem bigodes bem engraçados, mas Robin se supera ao fazer o bigode do Mario e imitá-lo perfeitamente. A próxima referência vai te fazer perceber que não foi uma coincidência o Robin fazer essa imitação, porque ele talvez seja um grande fã da franquia do Herói Encanador. Como se isso não bastasse, tem um episódio em que os Titãs vão entrar em simulações de jogos para treinar suas habilidades. O Robin novamente faz uma referência ao Encanador, porque o jogo em que ele entra é um game 2D de plataforma em que a missão é resgatar uma princesa e é possível viajar através de canos, bem como derrotar os inimigos pulando em suas cabeças. Precisamos mesmo apontar as semelhanças com os jogos clássicos do Super Mario? Quando falamos de séries animadas de comédia que adoram fazer referências a outras franquias, Os Simpsons vai ter que ser citado hora ou outra. Tanto Mario quanto Luigi aparecem em um episódio do desenho, só que dentro da imaginação do Bart Simpson. E eles não vieram sozinhos, porque o Donkey Kong e até o Sonic aparecem junto dos irmãos. Já vamos te adiantar que essa nem de longe foi a única vez que a franquia da Nintendo acabou sendo referenciada pelo desenho. Até porque eles apareceram outra vez e, novamente, foi dentro da imaginação do Bart. Quando o garoto queria muito ganhar um irmão, ele sonhou com uma Terra dos Irmãos. E é nesse mundo imaginário que Mario e Luigi aparecem. E isso faz todo sentido. Eles são a dupla de irmãos mais famosa do mundo dos jogos. Então, eles com certeza merecem viver na Terra dos Irmãos. Eles são conhecidos como Super Mario Brothers por um motivo. Mas diz pra gente, você gostaria de ser irmão do Mario e do Luigi? Em um episódio de Os Simpsons que aborda o conceito de multiverso, vemos mais uma referência à franquia, só que dessa vez quem aparece não é o Mario. Na cena, várias versões alternativas do Sr. Burns, o chefe malvado do Homer, surgem. Uma dessas variantes dele é uma versão monstruosa que se parece com Bowser e luta contra uma versão pixelada do Homer. Pois é, os Simpsons, sem sombra de dúvidas, não estão de brincadeira quando o assunto é fazer piadas envolvendo Super Mario Bros. Não esquece, se inscrever é o jeito mais fácil de garantir que você nunca vai perder nenhum dos nossos vídeos. Sabe Gravity Falls? Muitas coisas estranhas acontecem nesse desenho, e no episódio Fight Fighters não é diferente, porque um jogo de videogame simplesmente cria vida nele. Já sabe onde queremos chegar, né? Na cena pós-créditos do episódio, vemos uma versão de videogame da cidade de Gravity Falls, onde a história se passa, com os personagens principais tendo virado bonecos que podem ser selecionados pelo jogador. E aí, a Mabel diz: "Sou eu, Mabel", o que é uma referência hilária à frase clássica do Encanador: "It's me, Mario!". O desenho Mad era uma adaptação da revista de mesmo nome, conhecida por ter um humor bem ácido e fazer paródias de todas as coisas possíveis. E a animação foi bem fiel nesse aspecto. Então, sim, o Mario também foi parodiado aqui, e de uma forma bem sombria. Ele aparece rapidamente e esmaga um Goomba como sempre faz. O problema é que a reação do outro Goomba foi bem realista. O monstrinho ficou chocado e muito triste, deixando qualquer um com muita dó e com raiva do Mario. Será que é isso que acontece depois que o Encanador derrota um inimigo e segue seu caminho? Nem sempre são apenas os games principais de Super Mario que são referenciados. Os jogos de Super Mario Kart são divertidos e adorados por quase todo mundo, então é claro que haveria easter eggs relacionados a eles. Isso acontece em Amphibia, quando tem uma corrida que lembra muito Mario Kart, principalmente quando um personagem arremessa um casco azul contra N. Acontece que um dos itens mais famosos e temidos dos jogos de kart do Mario é o casco azul, que persegue o jogador que está em primeiro lugar e o atinge sem direito à esquiva. Ainda em Amphibia, um personagem quase idêntico ao Mario é visto quando Sprig se torna um super-herói e oferece pizza para ele.
Estamos começando a acreditar que os envolvidos na produção de Amphibia realmente gostam de Super Mario Bros. E colocaram esses easter eggs em homenagem ao herói do Reino dos Cogumelos. Clarencio, o otimista, faz o Mario aparecer quando ninguém mais estava esperando. Quando Clarencio e Sumo vão assistir a um programa de luta livre na televisão, nós podemos perceber que um dos lutadores é simplesmente muito parecido com o Mario, sem nenhuma razão em específico. E como se isso não fosse suficiente, o outro lutador também usa um chapéu no estilo do Mario, como se ele fosse uma versão alternativa do Luigi. Ou então, Valuigi, a versão maligna do Luigi, já que tanto esse lutador quanto o Valuigi usam bonés da cor roxa. Se bem que nós estamos teorizando demais para uma referência de Clarencio, o otimista. Uma ótima forma de referenciar um personagem de videogame é em uma cena em que pessoas estão jogando videogame. E é exatamente isso que acontece na versão animada da série Chaves, em que o Chaves joga um jogo de plataforma que claramente é uma versão alternativa de Super Mario Bros. É um game de plataforma pixelado e 2D, com um visual quase idêntico aos jogos do Encanador, com a grande diferença sendo que o boneco do jogador é o próprio Chaves ao invés do Mario. É um easter egg bem parecido com aquele do Robin dentro de um jogo que vimos em Jovens Titãs em Ação. Ninguém vai te julgar se você não conhecer a Mansão Foster para Amigos Imaginários, porque é um desenho antigo, mas mesmo nessa época nós víamos referências à franquia mais famosa da Nintendo. Dois homens com macacões, um vermelho e outro verde, aparecem carregando um espelho em certo episódio. Não dá para ignorar que eles obviamente são Mario e Luigi. O desenho nem tentou esconder que é uma referência. O melhor é que faz todo sentido que os dois apareçam aqui. No mundo de Mansão Foster, os amigos imaginários têm vida, então eles podem muito bem ser os amigos imaginários de alguma criança que é muito fã de Super Mario Bros. Será que é isso mesmo? Tá curtindo? Então, clique em um dos 2 vídeos que deixamos na tela e segue com a gente. Até a próxima!